Olá, eu sou o pastor Adal e estou aqui com mais uma mensagem de edificação para a sua vida. Então, ouça com atenção. Vamos lá, eu quero trazer aqui para nossa meditação um texto que está no Evangelho de Marcos e no versículo 22 que diz assim: Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Essa passagem se repete em Mateus 9:17 e em Lucas 5:38. Lucas 5:38, ela se repete. Eu vou ler aqui em Lucas 5:38 também. 37:38. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Amém? A mensagem de hoje eu queria dar um título para ela: O avivamento do odre novo. Vou repetir: o avivamento do odre novo. Antes de eu começar, deixa eu te fazer um pedido. Vai lá no meu canal no YouTube e se inscreve, deixa um joinha lá e compartilha esse vídeo com seus amigos, seus irmãos, com seu pastor, com sua igreja. Eu creio que vai trazer uma edificação para você e para eles também, tá bom? E deixa eu também deixar aqui minha chave Pix, se Deus te motivar ou tocar no teu coração para você nos ofertar, eu vou deixar aqui minha chave Pix, tá? Você faz uma oferta do tamanho do toque de Deus, da motivação que Deus der. Não vá além disso. Sua prioridade é a sua família, é você e sua família. Mas se tiver uma sobrinha aí, faz uma oferta para o nosso ministério. Eu sou o pastor Adal, eu tenho 23 anos que sou pastor e evangelista de rua. Eu ando pelas cidades, de cidade em cidade, e ando ministrando a boa notícia. O evangelho é boa nova. Então minha chave Pix é o meu CPF, que é 216 020 262 20. Vou repetir: 216 020 262 20. E esse CPF, essa chave é da Caixa Econômica. E o meu nome é Adal da Silva Maia. E eu quero te agradecer desde já, tá? Se você não puder ofertar, você pode orar. Então ore para que Deus levante ofertantes, mantenedores do meu ministério. Eu não tenho nenhuma renda de nenhum lugar, não sou funcionário público, federal, estadual, nada disso. Não tenho empresa, não tenho nada disso. Eu vivo exclusivamente das ofertas dos irmãos. Ando de cidade em cidade. Como eu sou já um idoso, eu tenho gratuidade nas passagens de ônibus, por isso eu ando para um canto e para outro. Já estive em Peru, Acre, Amazonas, Rondônia. No Nordeste eu visitei várias cidades, como Salvador, Recife, Natal, Fortaleza, João Pessoa. E agora, no momento, eu estou aqui em Foz do Iguaçu, vindo do Rio de Janeiro. Vou agora para São Paulo, de São Paulo vou a Itajubá, de Itajubá vou ao Rio outra vez, do Rio vou para João Pessoa de novo e quero adentrar o sertão e falar do Evangelho, da boa notícia para essas pessoas. Amém? Então, muito obrigado, tá? Vamos lá. O avivamento do odre novo. Não se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Vamos lá, voltar lá no texto de Marcos 5:22. Marcos 5:22. Aliás, 2:22, desculpa. 2:22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos falar do avivamento do odre novo. O avivamento do odre novo. Olha só. Quem é esse odre? O que é esse odre e o que é o vinho?
Lá no Éden, quando o homem transgride, quando o homem viola uma lei que tinha lá no Jardim do Éden, o Senhor Deus disse: de todas as árvores do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore, existiam duas árvores no meio do jardim, e sobre a terra milhares de árvores, centenas de milhares. Mas Deus disse assim para o casal Adão, disse: olha, há duas árvores importantes no meio do jardim, a do conhecimento do bem e do mal e a da vida. De todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas a do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia, é uma condição, no dia em que comer, certamente morrerás. O casal chamado Adão comeu? Sim, comeu. E o que aconteceu? Morreu. Mas o que foi que morreu instantaneamente? Olha só, morreu o espírito. A conexão de Deus com o homem é no espírito, porque Deus é espírito, disse Jesus lá no poço de Jacó, em João 4, para a mulher samaritana. Ele disse: Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito. Como é que ele se relaciona com o homem? Deixa eu te dizer antes quem é o homem. O homem, olha para cá. O homem, ele é uma alma. O homem é uma alma. Eu, Adal, pastor Adal, sou uma alma que possui um espírito, mas esse espírito eu só possuo quando eu nasci de novo, quando eu recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Porque antes disso, quando Adão cai, o que é que morre? O espírito. O que é que fica no homem? O homem agora é uma alma que habita em um corpo. O homem que não nasceu de novo, o homem sem Cristo, ele é uma alma que habita em um corpo. Quando ele recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, o espírito é gerado, é criado. Agora quem é o homem? Quem passa a ser o homem após sua conversão, após receber Jesus como Senhor e Salvador, agora o homem é uma alma que possui um espírito, presta atenção, e habita em um corpo. Então, quando Adão foi criado, ele era assim, uma alma que possui um espírito e habitava em um corpo. Quando ele transgride, quando ele cai, o espírito morre. Agora ele é uma alma habitando em um corpo, sem o espírito. Preste atenção, deixe o espírito ministrar o seu coração. Olha só, quando ele transgride, o espírito morre. O Senhor Deus, Elohim, vai atrás do homem lá no jardim. E ele diz: Adão, onde estás? Observa que ele pergunta: onde estás? Ele diz: eu estou escondido de trás da moita, porque ouvi teus passos e tive medo. Presta atenção, querido, querida, presta bem atenção. Ouvi os teus passos e tive medo, estou escondido de trás da moita. O que é que esconde de trás da moita? Ele caiu, ele era uma alma que possuía o espírito e habitava no corpo. Ele cai, o espírito já foi, acabou, morreu. No dia em que comer, vais morrer, morreu, espiritualmente morreu. A conexão dele com Deus foi destruída, acabou. E agora ele é uma alma habitando em um corpo. Eu estou escondido de trás da moita, corpo físico. Porque eu vi teus passos e tive medo. A alma, o medo é na alma. A alma é a sede das emoções, do pensamento e da vontade. Então, o homem cai, o casal Adão cai, o espírito se vai. Agora ele é uma alma habitando em um corpo. Pelo seu corpo, você se conecta com o mundo físico através dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Essa é a sua conexão com o mundo físico. Com o mundo espiritual, o homem se conecta e recebe informação do mundo espiritual através do seu espírito. O espírito esse que morreu. Como Deus é espírito, agora Deus não tem como estar mais conectado ao homem, conversando com o homem como tinha antes, que toda a viração da tarde, pela viração do dia, ia Deus conversar com um casal de filhos chamado Adão. Era um pai com seus 2 filhos. Então tá, ele cai, o homem cai ou transgride ou peca. Agora ele é uma alma
habitando em um corpo. Olha só, o Senhor Deus vem e diz para ele, diz, olha, você vai ter que ser expulso do jardim, eu vou colocar querubins no plural, mais de um, dois, com espadas flamejantes que vão fazer assim, vão se cruzar, para proteger o caminho da árvore da vida, para que o homem não entre e coma da árvore da vida. Por que ele não podia comer da árvore da vida? Porque ele tinha comido da árvore da morte. Se tu comer, vai morrer. Então a morte agora estava no homem. Se ele come a árvore da vida, que gera eternidade, ele teria sido eternizado na morte. Jesus não poderia vir salvá-lo. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus. Olha que revelação você está recebendo. Então o Senhor Deus, por amor, ele põe esses querubins com espadas de fogo, espadas flamejantes, eu acho que era laser, e para preservar, para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem não comesse da árvore da vida e se eternizasse na morte. Então, o homem perde o espírito morre, agora não tem mais conexão. O Senhor Jesus, então, lá no texto que a gente leu em Marcos 2:22, ele diz, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Quem é esse odre? Odre velho é o homem velho. E quem é o vinho novo? O vinho, na Bíblia, ele aponta para o Espírito Santo. É uma figura do Espírito Santo. Na Bíblia tem como figura do Espírito Santo o vinho, a água, o vento, a pomba e o óleo. Essas três coisas tipificam o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus disse, olha, não se dá o Espírito Santo para uma pessoa que ainda não recebeu Jesus. Por quê? Porque ele é um odre novo, ele é uma velha criatura. A velha criatura não suporta o Espírito Santo dela porque se arrebenta. O Senhor Jesus disse, não se põe vinho novo, o Espírito Santo, dentro de pessoas velhas, dentro da velha criação. Por quê? Porque vai romper essa criação. E vai se perder tanto a criatura quanto o Espírito Santo. O vinho vai se perder porque a velha criatura não suporta o vinho dentro dela por ser um odre velho. O odre era um vaso, um vasilhame para se colocar suco de uva. E ele era feito de couro de camelo. Costurava-se o couro e botava-se esse suco de uva dentro e deixava lá para que ele fermentasse. E isso ia até 12 anos. E na fermentação geram gases. E esse odre, esse vasilhame feito de couro de camelo, ele inflava, ele crescia. E se ele crescia até um ponto. E ele conservava o vinho lá dentro para que o vinho fermentasse, a fermentação que fazia ele crescer, inflar como um balão, como uma bexiga. E aí, com os anos passados, esse vinho ficava uma delícia. Jesus continua lá no versículo 23, ele disse, deixa eu ler o versículo 23 de Marcos 2. Marcos 2, 23. Olha o que Jesus diz. Marcos 2, 23, não é o 2, 23, é o Lucas 5, 37. Lucas 5, 39. E ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz o velho é excelente, está fermentado, agora é alcoólico. Então Jesus traz essa informação. Ele diz, ninguém que tendo bebido o vinho velho vai querer vinho novo. Por quê? Porque o vinho velho está excelente. Já pensou um vinho de 12 anos? Então, o vinho não poderia ser colocado na velha criatura. O Espírito Santo não pode ser dado à velha criatura, porque a velha criatura não pode sustentar, suportar, receber o Espírito Santo. Para isso você tem que nascer de novo, tem que receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Quando você nasce de novo, você que é sem o novo nascimento, você é uma alma que habita em um corpo. Quando você recebe Jesus, o seu espírito é criado ou gerado. Agora você é uma alma que possui um odre novo,
o espírito e habita em um corpo. Olha só, quando você nasce de novo agora, você recebeu o espírito, que é um receptáculo, uma vasilha onde esse vinho está dentro. Esse vinho é o Espírito Santo. Agora você, que tinha apenas os 5 sentidos para caminhar na terra, a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, agora você tem um espírito humano, onde o Espírito Santo está dentro. Agora você pode ir no seu espírito e beber o seu Jesus disse: ninguém que tem o vinho velho vai querer vinho novo. O vinho velho, ele diz, é o Espírito Santo. Então vá lá no seu espírito e beba-se, embriague-se do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o seu guia. O Senhor Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, ele mesmo, ele é a verdade. Então, receba Jesus como seu Senhor e Salvador e nasce de novo. Isso é o avivamento do odre novo. O odre novo é avivado, é cheio de vinho. É avivada a vida de Deus, o Espírito Santo está em você agora. E você nasceu de novo. Amém? Deixa eu orar com você agora para a gente encerrar. Querido Abba, eu te dou graça por esse irmão, essa irmã que está me vendo e me ouvindo. Eu peço em nome de Yeshua HaMashiach que essa mensagem possa ser profundamente arraigada neles. Lá dentro do odre novo. Esse vinho novo possa fazer grandes transformações e levar esse irmão, essa irmã para propagar, para falar isso que eu falei, do jeito dele, na simplicidade dele ou dela, a outras pessoas. Em o nome de Yeshua HaMashiach, amém e amém. Mais uma vez, obrigado, Deus te abençoe e que a graça seja constante e abundante sobre sua vida. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos. Fiquem na paz.